Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 6, vamos entrar para o sexto capítulo, melhor dizendo, de 2 a Coríntios, na carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto, no capítulo de número 6. Vamos falar a respeito do trabalho e da obra que Paulo realizou em Corinto, o trabalho que Paulo faz a Deus e pelas almas, o trabalho de Paulo por Deus e pelas almas. Paulo era um homem, um operário de Cristo, a qual trabalhava para Deus e para as almas, né? As almas precisam de assistência espiritual, assistência às vezes material. Elas precisam ser assistidas. E Paulo começa falando no versículo de número 1, dizendo: e nós, os pregadores da palavra, cooperando também com Ele, cooperando com Deus, com Cristo, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Então Paulo está pregando aqui, falando para nós não recebermos a palavra de Deus em vão, né? Tem pessoas que elas, infelizmente, elas blasfemam contra Deus pelas suas ações, né? Pelas suas atitudes. Elas blasfemam, elas negam a eficácia da palavra. Então Paulo está exortando. Paulo cooperava com Deus, ele está dizendo claramente, e nós, ele e seu grupo, seus cooperadores, cooperando também com Ele, com Cristo, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. O que é graça? Graça é aquilo que Deus olhou do céu. A Bíblia fala claramente que Deus olhou do céu para baixo e não viu um justo sequer aqui na terra. Não viu nenhum. E a Bíblia fala que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos, sem exceção, pecaram. Então, o homem, a mulher, não tinha obra nele para que ele pudesse fazer expiação por si e alcançar a sua salvação. Mas Deus enviou a graça, o seu favor, que é Cristo, para morrer na cruz do Calvário. A morte de cruz é uma morte substituta. Aqui tem os amados irmãos aqui que são professores, deram aula, e quando o professor titular ele se ausenta por algum motivo, vem o substituto para fazer o papel. Assim que faz, o substituto vai lá e faz aquilo que o titular faz. Cristo nos substituiu. A cruz era para mim, a cruz era para você. A morte vicária de Cristo na cruz do Calvário, a substituição. Deus moeu Cristo na cruz do Calvário. Cristo foi moído por nossas transgressões. Deus o fez enfermar na cruz do Calvário. Cristo levou toda a carga de pecado de toda a humanidade. Cristo foi despedaçado na cruz do Calvário. Cristo levou sobre si a nossa maldade, que Deus virou o rosto para não ver a maldade que estava sobre Cristo, a qual recebeu da humanidade. Então, se você é crente em Jesus Cristo, se você professa a fé,
Tem gente que não vai conseguir nunca, né? Porque eles não têm capacidade de entender o Evangelho. Porque o Evangelho é renúncia, o Evangelho é obediência. Se não obedecer, não tem como vencer. Aqui o degrau é assim, tem que olhar para o topo da escada, não tem como. Tem que olhar para cada degrau, para que você não venha cair, para que você possa chegar lá no lugar desejado. Então, não façamos a graça de Deus em vão, porque tem muitos que fazem, né? Tem muitos que dão as suas desculpas, é por isso, é por aquilo, mas infelizmente muitos estão indo ladeira abaixo, correndo como se fosse num tobogã, escorregando e caindo no lago de fogo. Versículo 2, porque diz: ouvi-te em tempo aceitável, porque ouvi-te em tempo aceitável, e socorri-te no dia da salvação. E eis aqui agora o tempo aceitável, eis agora o dia da salvação. Né? Deus, o dia da salvação é agora, é neste dado momento. Paulo diz que Deus nos ouviu em tempo de aceitável, em tempo de aceitação, agora que é o tempo de aceitação. Deus, Ele nos socorreu, aleluia, no dia da salvação. Deus nos salvou, Deus nos reconciliou com Ele mesmo, através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então é o momento de nós nos amadurecermos, né? Amadurecermos espiritualmente, porque não adianta o cara ter 30 anos de igreja e não for maduro espiritual. Não adianta o cara ter 2 anos de igreja e não ser maduro espiritual, 2 anos de evangelho e não ser maduro espiritual, né? Alguém lembra do Mário Covas? Lembra do governador de São Paulo, senador da República, professor não, ele era, como que era, um engenheiro, né? Mário Covas. Quando o Mário Covas estava doente, o repórter lhe perguntou se ele tinha medo da morte. E ele olhou e respondeu que ele não tinha medo da morte, porque ele respondeu àquele rapaz dizendo que o que o acessório tem que dizer para o principal, porque quem sempre vence é o principal e não o acessório. Então ele se colocou como humilde ali. Ele disse que quem vence é Deus, porque Ele é o acessório. E quando ele falou que sempre quem vence é o acessório, ele falou: não posso reclamar de nada, porque Deus me deu a vida. Deus me deu a vida. E no final, quem vence é o principal e não o acessório. E chorou abundantemente. Né? Às vezes reconheceu tudo isso e provavelmente hoje pode estar no reino da glória. Quem sabe Deus, não é verdade? Tomara que ele esteja no reino da glória. Então é um momento de aceitação. Paulo está querendo dizer que Deus escuta o homem. Deus escuta o homem. Pode ser quem for, Deus escuta. Escuta ou não escuta? Deus escuta. 2 caras estavam ao lado de Cristo. Cristo estava no meio. Cristo é o centro. Cristo é o centro. Os dois zombavam. Não era um, os dois estavam zombando. Aí o outro caiu em si. Falou: opa, nós estamos errados. Este aí nenhum mal fez, nenhum crime fez para que ele estivesse aqui. Nós estamos aqui porque merecemos, porque nós transgredimos e fomos condenados a essa pena capital, mas este aí nada fez. Ele olhou para Cristo e disse: Senhor, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. E ele respondeu: ainda hoje estarás comigo no paraíso. É tempo aceitar. Deus escute agora, meu filho. Deus é um perdoador do pecado. Não existe pecado que Deus não perdoe. Não, o problema do homem está na sua mente. Satanás tem atacado a mente. A mente do homem fez o coração enfermar, porque as pessoas estão com a mente cauterizada.
a mente não está aberta. Se você abrir o seu coração, o Espírito Santo ele entra, e quando ele entra, ele faz uma mudança tal que todos vão notar que a glória de Deus está na sua vida. A glória de Deus está na sua vida. Um homem cheio do Espírito, uma mulher cheia do Espírito, onde eles passam, as pessoas notam, as pessoas percebem que existe algo diferenciado. Esses dias eu encontrei um rapaz e ele falou uma palavra. Eu falei, ele perguntou: você é evangélico? Eu falei: eu sirvo a Cristo por bondade de Deus. E bati no peito. Aí mesmo, falei, vai fazer 33 anos. Ele olhou para mim espantado. E eu falei: e você? Eu servia na igreja tal. Ué, você serviu, não serve mais? Ele lá do Rio Grande do Norte. Não. Mas por que você não serve? É por causa que o pastor insiste. Eu falei: não, parou. Falei, eu olhei no olho e disse: você já viu aquele ditado verdadeiro? Que é desculpa do aleijado é sempre a muleta? Você está dando desculpa, rapaz. Você está dando desculpa. Você tem que consertar a sua vida, tá? Parar de falar bobagem e entrar pela palavra de Deus. O camarada ficou todo espantado e já desviou do meu caminho, né? Não vem com essa historinha não, cara de cavalo. Não vem com essa historinha não, tá? Não vem com essa conversinha fiada, que isso aqui não cola, tá? Que por causa de pastor, por causa disso. O pastor tem que pôr ordem na igreja. O pastor tem cajado na mão. E o cajado do pastor, ele serve para quê? Para puxar a ovelha rebelde do cajado e trazer no eixo e centralizar ela na vontade do Eterno, não é mesmo? Como que as pessoas querem crescer espiritualmente se elas não têm doutrina, se elas não têm Bíblia, se elas não têm conhecimento? Se uma pessoa que ela se especializa em algo, ela estuda para ser algo, ela luta por aquele propósito. Se ela não se reciclar, se ela não estudar, ela vai ser um mau profissional, não é verdade? Vai ser uma pessoa ruim naquilo que faz. Então você tem que entender daquilo que você está fazendo e falando. Nós não falamos de nós mesmos. Nós falamos de coisas eternas e espirituais. Estas palavras não são minhas. Estas palavras não são do grande apóstolo Paulo, não é dele. Essas palavras não foi ele que falou, foi o Espírito Santo na vida dele que falou. Foi as revelações de Deus na vida dele. Para o quê? Para doutrinar, para deixar a pessoa doutrinada, para que ela possa ser disciplinada dentro da palavra de Deus. Graças a Deus, esse pequeno grupo de pessoas que aqui está são disciplinadas, não é verdade? Creio na palavra, creio no Senhor, aleluia. A sua força é o Senhor, o seu braço é o Senhor, o seu pensamento é o Senhor. É aquilo que Davi falou: com o Senhor eu salto as muralhas, louvado seja Deus. Com o Senhor eu entro no meio de um esquadrão. Eu entro no meio de um esquadrão. Com a força do Senhor eu entro no meio do acampamento do inimigo. Entra ou não entra? Entra. A Bíblia fala que Gideão, ele teve uma visão. Deus deu uma visão para Gideão. Ele viu um pão tostado voando em cima do acampamento do inimigo. E a Bíblia fala que Deus falou com ele: eu vou entregar os teus inimigos na palma de tuas mãos. Gideão desceu no meio do arraial dos midianitas, juntamente com um grupo de pessoas. E ali, quando Gideão chegou no meio do arraial, ele ouviu alguém contando a história, dizendo: aconteceu isso. E outro falou assim: esta congregação vai cair na mão de Gideão, porque Deus entregou na mão de Gideão. Fica tranquilo que no tempo certo vai cair nas tuas mãos, em nome de Jesus. No tempo de Deus, é Deus que respalda, é Deus que dá
a última palavra. Então, nós temos que ter a graça de Deus firme, um pensamento positivo, dando testemunho, viver uma vida íntegra, correta, de caráter diante de Deus. Aí Paulo ele diz aqui no 13, não dando nós quem que Paulo está dizendo aqui? É os cristãos, os crentes. Paulo está vindo para a igreja. Você quer falar para a crente, meu filho? Você é crente? Você é do Reclé? Você é do manto? Você é do monte? Você é do quê? Eu sou de Cristo, graças a Deus. Olha só, ser cheio do Espírito Santo é ter uma vida limpa, meu filho. Ser cheio do Espírito Santo é ter uma vida íntegra. Não é pular, não é saltar, não é gritar, não é falar um monte de bobagem, sem conhecimento. Ser cheio do Espírito Santo é fazer as coisas corretas, andar de cabeça erguida, não devendo nada a ninguém, exceto o amor. O versículo de número 13 assim: não dando nós escândalo em coisa alguma. O crente não pode dar escândalo. Quando se fala escândalo, é uma vida suja. Não é que o crente, o camarada é nervoso, mas não está falando disso aqui. Está falando de pecados, de obra suja, de lagoagem, de ser vergonhice. É isso que está falando. Não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Para que o ministério não seja censurado. Se o camarada tem uma vida não condizente com a Bíblia, seu ministério será censurado. As pessoas já falam mal, a pessoa está dando certo. Agora você imagina se o cara andar torto. Aí o ministério é censurado, né? Aí as pessoas vão ridicularizar a sua vida, vão zombar, né? Aqueles que zombam da obra de Deus, da obra de Cristo, na maldade, aí eles estão batendo com a ponta do braço, da mão, nos aguilhões. Agora o homem que anda uma vida escandalosa, mentirosa, o ministério do cara não pode prosperar, não é mesmo? Não tem como dar certo. Agora Paulo aqui no versículo 4, agora irmãozinho, quer pregar, quer ser pregador, aí ele, vocês sabem disso, aí ele lê lá, vamos ler aqui no capítulo 6 de Coríntios e no capítulo 7, é capítulo 7, ô meu filho, aí não quer aprender, a gente quer ensinar com carinho, com amor, né? Quer mostrar que é ser pai, mas eles não querem, qualquer coisa é um monte, vai para um monte, né? Então tem que aprender. Aqui no versículo de número 4, Paulo dá exemplo de abnegação. A abnegação de Paulo em seu ministério. O que é um abnegado? O que é um abnegado? É uma pessoa que está disposta a se abnegar de si mesmo para ajudar o outro. O abnegado é aquele que ajuda, aquele que é humilde, aquele que se coloca à disposição para realizar uma obra sem querer nada em troca. Esse é o abnegado, a pessoa abnegada, né? Uma pessoa que realmente ela ama fazer algo que vai produzir uma obra na vida de alguém, que não traz interesse para eles, né? Ele faz como um abnegado, né? Para ajudar. E aqui está um exemplo de abnegação de Paulo, no versículo de número 4. Antes, como ministro de Deus, aqui tem ministro de Deus nessa noite? Olha só o que diz. Antes, como ministros de Deus. Eu estou falando aqui para ministros de Deus. Se você se qualifica como ministro de Deus, veja o que diz: tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades e no que? E nas angústias. Então, vamos lá. Então
Então quer dizer que um ministro, um homem de Deus, uma mulher de Deus, um abnegado do Senhor, ele passa por aflição? Passa por aflição? Aí o camarada fala, mas ele não é pastor e está passando por essa situação. Ele é pastor e está andando com uma botinha velha. Deus está na vida dele. Olha aqui Paulo falou, nas aflições, nas necessidades. Olha que interessante, está falando de necessidades. Então, o ministro de Deus pode passar necessidade? Pode, meu filho. Pode. Nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que parece ser é isso que você tem que entender. Você já viu aquela frase dizendo assim? A igreja não precisa de um monte de gente na igreja. A igreja precisa de pessoas cheias de Deus, cheias da presença de Deus. Não é verdade? Então, um homem de Deus passa necessidade? Passa. Como não passa? João passou. O próprio Paulo passou. Ele falou, sei estar abastado e também passar necessidades. Então, Paulo passou por momentos aqui de aflições. Nas angústias, esse homem passou por tantas angústias, por tantas provas, que muitos de nós não aguentariam as provas que o grande apóstolo Paulo passou, as injustiças sobre a vida desse ministro fiel, desse abnegado servo de Deus. Então você que é ministro de Deus, você que ministra no altar, você que ora a Deus, você que dá a sua oblação no altar, fique sabendo de uma coisa: a recompensa ela vem no tempo de Deus. A recompensa ela vem, e Deus é poderoso para criar situações para te colocar no lugar que Ele quer colocar. Deus não quer fazer, Ele faz. Ele cria a situação, né? Ele que fala que no meio do mar ele cria um caminho nas águas impetuosas do mar. Deus cria uma vereda para seu povo passar. Deus é especialista em apanhar o pequeno do pó. Deus é especialista em encher o homem do seu espírito e colocar na boca dele palavras oriundas dos céus, palavras vindas do altar do Todo-Poderoso, palavras vindas do Santo dos Santos Celestial. Aleluia! Deus é poderoso para realizar esta obra. Deus é o Deus que trabalha no improvável, onde o homem não acha que vai acontecer. Deus, Ele trabalha da maneira que Ele tem a visão a ser feito na vida de alguém. Então você que é ministro de Deus, você tem que ser recomendável. Aleluia! Você tem que ser um homem tratável, você tem que ter discernimento, você tem que estar pronto para suportar as aflições, as necessidades e as angústias. Quantas angústias nós já passamos, né? Esse período aqui na vida espiritual, né? Graças a Deus que até aqui nos tem ajudado o Senhor. E a igreja pode dizer, Ele perece. Até aqui nos ajudou o Senhor. O ministro de Deus, no verso de número 6, tem que ser puro, na pureza. Não pode ter maldade no coração, né? Sem maldade. Tem que ter discernimento. Vocês têm que entender o que está dizendo pureza aqui. É uma vida limpa.
é uma vida de caráter, né? É uma vida de caráter. É uma pessoa que tem discernimento, pureza. Na ciência, olha, não tem ciência. Essa ciência aqui é conhecimento de Deus, da palavra. Ser uma pessoa íntegra, inteligente, racional. Na ciência, na longanimidade. Deus é longânimo, né? E a gente também tem que ser. Tem pessoas que elas não têm clemência, não têm complacência com ninguém. Elas não são longânimas, elas só pensam em si. Só pensam no seu ventre, né? É igual os abutres, doidinho para comer a cabeça, né? Doidinho para se apropriar. A gente tem que ser longânimo. Louvado seja o nome de Jesus Cristo para sempre. Na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido. Que tem um monte de fingido aqui que eu vou contar para você. Tem um monte de fingido, um monte de fingida, né? Fingindo que ama, fingindo que serve a Deus, que ama a Cristo, que ama as almas, que ama o seu semelhante, mas são fingidos, são mentirosos. O amor não seja fingido, o amor seja verdadeiro, o amor seja honesto para com o seu próximo. Na palavra da verdade, no verso 7, na palavra que a gente prega aqui, né? A gente prega a verdade, né? Aqui ninguém obriga ninguém constrange ninguém a fazer nada. É a palavra que tem que falar com você, na palavra da verdade. A verdade que tem que te convencer, você precisa. E quem é a verdade? É nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na palavra da verdade, no poder de Deus, aleluia, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda. Amém? Louvado seja Deus, pela palavra. Fale a verdade, meu filho, pela palavra da verdade. É a verdade. No poder de Deus, na palavra tem poder. O poder de Deus, pelas armas da justiça. Deus é justo. Ele nunca, Davi que falou, fui moço, agora sou velho, mas nunca vi o justo ser desamparado por Deus. Aleluia. Na palavra da verdade, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda. Seja justo, seja correto, que Deus dará testemunho da sua pessoa na terra, não é mesmo? Deus dará testemunho, não é verdade? Deus dará testemunho. É igual o publicano e o fariseu. A Bíblia fala que os dois subiram para o templo. O publicano batia no peito e gritava. Tem uns gritadores aí que eles querem ser os primeiros da congregação. E o publicano batia, o fariseu batia no peito e gritava: ó Senhor, tu sabes que eu faço a tua obra, eu dou esmola, dou oferta, dou o dízimo de tudo, né? Faço isso, faço aquilo, não sou como esse publicano aí, né? E ele se exaltando. Aí o publicano, humilde, com a cabeça baixa, quando entrar dentro do santuário, meu filho, entre com a cabeça baixa, seja humilde, entre e tenha temor e tremor diante de Deus no santuário. E o publicano abaixou a cabeça e fez a sua oração, dizendo: Senhor, tenha misericórdia de mim, que sou um pecador. Tenha compaixão de mim, Senhor. Perdoa o meu pecado, que sou um pecador. Aí Jesus Cristo perguntou: qual dos dois saiu justificado do templo? O fariseu ou o publicano? Aí eles responderam: aquele que se humilhou. Preste atenção: aquele que se humilhou. Aquele que é humilhado será exaltado. Se humilhe,
não diante do homem e da mulher. Se humilhe diante do Deus Todo-Poderoso. Rasgue o seu coração. Circunde o seu coração diante do Deus Todo-Poderoso, que Ele vai justificar a tua causa. Ele vai justificar. Ele vai operar a grande obra na tua vida. O verso número 8. Um ministro de Deus, um crente, tem que ter honra ou por desonra. Muitas vezes o homem é honrado, o homem de Deus é honrado, a pessoa de Deus é honrada, mas as pessoas estão desonrando a ele, dizendo que ele é um desonrado. É igual um besta esse dia falou uma bobagem, né? Ele falou uma bobagem no dia aconteceu no caso. Ele falou uma bobagem lá e ele falou para mim, eu falei, não me ponha nesse lugar aí. Eu não vou. Eu não concordo com o que você está falando, porque eu não conheço a pessoa. Como que você está? Você viu, eu vi na internet. Então, cala sua boca. Internet, você viu na internet. Você tem que, né? No outro dia quase quebrou. Ficou 3 dias afastado. Aí um outro irmãozinho lá gritou, você viu, pastor, o que aconteceu com o outro lá? Falou do homem de Deus, no outro dia da roupa. Falei, é verdade mesmo, o miserável se ferrou. Vai tocar onde você não pode tocar? Não toca não, meu filho. Né? Não fale de alguém que é desonrar um homem honrado, que é desonrar uma pessoa honrada. Por infâmia ou por boa fama. Como enganadores. Muitas vezes a gente é tido como enganadores, sendo verdadeiros. Olha o que Paulo já tratava na sua época, é mais ou menos agora. Se Paulo vivesse essa época nossa, de falsificação mesmo, se naquela época já tinha os judeus que eram oposição a Paulo, se ele vivesse essa época, olha essas palavras, né? As igrejas honestas, que pregam a salvação, que pregam o arrependimento, que Cristo voltará, elas estão, na sua maioria, vazias, com falta de pessoas. E outras estão abarrotadas, por quê? Porque tem os profissionais da fé. Tem aqueles articuladores da verdade, da palavra falsa, onde atrai essas pessoas que também são falsas, não é verdade? Porque é falso. Quem está nesses lugares é falso igualzinho, porque querem ouvir aquilo que o seu ventre lhe apraz. Não querem ouvir que ele tem que se consertar, que tem que se corrigir, porque nós temos que corrigir a nossa vida. Para entrar na eternidade, tem que se corrigir. Tem que ter uma vida íntegra, tem que ter uma vida honesta, senão não entra na eternidade. Né? Estamos vivendo dia de lobos cruéis. Né? Deus me deu uma palavra para falar aí sobre lobo. Né? Vamos tratar desse assunto ainda. Né? Então você pode ver que muitas vezes aqueles que são honestos, as pessoas falam que são desonestos. Você é testemunha disso. Nós fomos num lugar. Eu nem sei se vive com aquela mulher. E cheguei lá e comecei a falar, a mulher começou a falar do bar. Falei, não vim aqui para falar de fulano. O que você acha? Eu não acho nada. Eu não vim falar dele, eu vim falar do Senhor Jesus Cristo. Eu vim falar de Jesus Cristo. Agora, se a senhora quer saber uma verdade, ele vai morrer, a senhora vai morrer e eu vou morrer. Certo? A senhora vai chegar lá, eu vou chegar lá e ele vai chegar lá. E se ele for justo e honesto, o que a senhora está falando dele? Então, deixa quieto. Eu não quero falar de ninguém. Eu só vim aqui falar de meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não tenho nada com a vida de ninguém. Eu tenho com Cristo. Cristo. Né? Não entra em assunto que não é teu. Porque você pega a prova e maldição da sua vida. Olha o versículo 9. Como desconhecidos. Você entende isso? Como desconhecidos, Paulo dizendo, a gente prega como desconhecidos, mas sendo conhecidos. Desconhecidos do quê? Do mundo.
mas conhecido de Deus, conhecido do mundo espiritual. Nós somos conhecidos de Deus, como morrendo e eis que vivemos. Mas esse camarada, olha a situação dele, mas ele vive em Cristo, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres. Você vê que o crente, por mais prova que ele tem, ele sempre está feliz, né? Ele sempre está dando glória. Já percebeu? Aí o miserável do ímpio, quando tem a prova, a primeira coisa que ele vai fazer é arrancar sua vida, ou ir se drogar, ou ir alcoolizar, ou fazer coisas inadequadas. O crente não, o crente prova que tem, ele permanece leal ao seu Deus, e ele sabe que o seu Deus lhe dá vitória. Mesmo triste, ele sempre está alegre. Como pobres materialmente, esse povo está dizendo, mas enriquecendo a muitos. A palavra de Deus que enriquece. Está escrito lá, Provérbios, parece que é 10, 22, acho que é o 9, 22, assim, que a bênção do Senhor, ela enriquece e não acrescenta dores. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades em glória através de Cristo Jesus, enriquecendo a muitos pela palavra de Deus. Louvado seja o nome de Cristo. Você ora, você abre a porta, Deus ora e abre a porta, o camarada some, ele não volta mais, não é mesmo? Ele consegue a bênção e depois vai embora. Isso aqui é bíblico, meu filho, tem que entender um pouquinho. Jesus curou 10 leprosos, 10. Jesus que curou, não fui eu não. O dono dessa palavra não sou eu, é ele. Ele curou 10, apenas um voltou para agradecer. É na minoria mesmo, não é na maioria. Só um voltou para agradecer. Ele tacou no rosto, e esse que voltou para agradecer, paz para os senhores e as senhoras, era estrangeiro, não era nem da nação dele, não era nem de Israel, estrangeiro, voltou para agradecer. E os outros 10, igual o cachorro magro, comeu canhão, e vazaram na braquiária do besouro, não voltou mais, né? Sabe, está curado, está abastecido. Eu não preciso de Deus, não é mesmo? Mas aquele lá não, ele voltou para agradecer o que Jesus tinha feito na sua vida. Como nada tendo e possuindo tudo. Aleluia, louvado seja Deus. Aqui no versículo de número 11, Paulo ele trata sobre os instantes da exortação à santidade. O amor com amor se paga. O amor com amor se paga. O que Deus fez em nossa vida, nós temos que retribuir fazendo a sua obra. Olha o que Paulo fala: ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está dilatado, não estáis espreitados em nós, mas estáis espreitados nos vossos próprios afetos. Ora, em recompensa disso, falo a filhos: dilatai-vos vós também. Aleluia. O que Deus fez na sua vida? Você é grato por isso? Você é grato? Você tem gratidão a Deus pelo ar que você respira? Você já agradeceu a Deus hoje por ter acordado? Já se inclinou diante do seu Deus? Você já dobrou o seu joelho diante do seu Deus hoje? Você já agradeceu pelo trabalho que você tem? Você já agradeceu pela comida que você come? Você já agradeceu pelos livramentos que Ele te deu? Você já agradeceu pelo sustento que Ele tem e tem cuidado da tua vida e tua família? Você tem reconhecido isso na sua vida?
reconheça, dilata-se na presença de Deus, rasgue o seu coração. Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está dilatado, louvado seja Deus. Não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. Ora, em recompensa disso, falo como a filhos, dilatai-vos também. Aleluia. A gente quer ajudar as pessoas, as pessoas não se ajudam, esse é o problema, não é? Elas não se ajudam, elas não cooperam, elas não querem conselho, elas não querem aprender. E aí o que acontece? A sua vida é essa vida vazia, uma vida sem estrutura. Quando vier o primeiro tremor de terra, a casa racha, brinca e cai. Mas se o camarada estiver firme no propósito, se ele estiver na comunhão, na doutrina, quando vir o terremoto, a casa não racha, a casa não cai, ela fica firme sobre a rocha que é o Senhor Jesus Cristo. A sua vida tem que estar firme sobre Cristo. Cristo tem que estar na sua vida e na sua família. Agora aqui o versículo 14, Paulo fala que os crentes, isso é para crente, né? É para cristão. Paulo está falando para a igreja. Nenhuma comunhão com os incrédulos. Ah, mas ele é meu amigo. Não, senhor. Não vem com essa conversinha fiada. Paulo está falando. Não tem como, não dá liga. Você é de Deus ou você é de Belial? Você escolhe o que. Você não pode jogar investir. Ah, mas não tem mais água, não é dele. Você corre do lado certo ou corre do lado errado. Nós não podemos ter associação com o incrédulo. O que eu quero dizer associação? Não pode, o homem de Deus não pode casar com a mulher incrédula, a mulher incrédula não pode casar com o Deus. Você faz uma coisa, você faz outra. O homem de Deus não pode ter sociedade com o cara que é ímpio. O cara lá é lá do bateria de tabaco. O cara lá não pode. Não pode. Nós não temos que ter comunhão com esse tipo de gente. A gente tem que pregar para eles, para que eles venham se converter e aceitar Cristo. Agora, ter as mesmas comunhão não tem como, porque aí a gente foge da doutrina. Veja só o que diz o verso 14. Não vos prendais a jugo desigual com os infiéis. Não desprendais a jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? O cara vem para a igreja e não vai para o centro espírita. O cara vai para a igreja e não vai para o estádio de futebol. O cara vai para a igreja e vai para o boteco. Claramente, porque sociedade tem a justiça com a injustiça. E que comunhão tem a luz com as trevas. Então o negócio estava fervendo, a chapa estava esquentando em Corinto. Paulo as narinas de Paulo estavam pegando fogo aqui. Paulo estava batendo pesado nesse povo, porque esse povo aqui estava numa mistura muito grande. E não pode ter mistura dentro da igreja. E que concórdia há entre Cristo e Belial? Que associação tem entre Cristo e o diabo? Né? Você é filho de Deus ou você é filho de Belial? Que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel ou o infiel?
e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos. Cadê o templo de Deus aqui? Pode dar uma glória a Deus? Que consenso tem o templo de Deus com os ídolos. Ah, meu filho, tem que aprender mais. Aleluia. Porque vós sois o templo do Deus vivente. É você que é o templo. Se você é o templo, você vai profanar o templo. Que associação que você tem? Para de ser rebelde, rapaz. Você não vai entrar no céu desse jeito de maneira nenhuma. Aleluia. Que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Você é povo de Deus. Você é templo do Deus vivo. Aleluia. Você pertence ao Deus vivo. Você não tem associação com o mundo e com o sistema que opera neste mundo, com esse sistema que é contrário a Deus, que é oposição ao Senhor. Nós não temos parte com este mundo. Nós pregamos e falamos a respeito desse mundo, para que eles possam se converter. É aquilo que Paulo fala lá em Romanos 12, dizendo: não conformeis com este mundo, aleluia, apresentai os vossos corpos, que é o teu templo, vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, aleluia. Você é o templo de Deus. O Espírito Santo habita dentro de você. Então você, onde você colocar a planta dos pés, aonde você for, seja em qualquer lugar, você é representante de Deus, você é ministro de Deus. A palavra do Senhor está na sua vida. Você pode pregar que Deus garante a vitória. Aleluia, louvado seja Deus. Glória seja dada ao nome de Cristo. Louvado seja o nome do Eterno para todo sempre. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Coisa linda, né? A gente tem um Deus na vida da gente, né? Eu não tive do começo da minha vida, até os meus 18 anos, eu achava que tinha, mas não tinha, né? Tinha uma tradição que foi repassada, né? Tradição, né? Mas depois que a gente começa a estudar a lei, e a gente aprende que Deus detesta a tradição. Deus não tem nada a ver com tradição. Deus tem com a sua palavra. O que vale é a sua palavra. O verso número 17, para nós finalizarmos, e 18. Pelo que sai do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo. Olha, você é santo, você não pode tocar no que é imundo. E eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor, o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso é o grande El Shaddai. Serei para mim filhos e filhas. Deus não faz acepção de pessoas. Tanto homem como mulher é uma coisa só diante de Deus. Então, fique sabendo que Deus, Ele é na sua vida, que você, como Paulo trabalhou para Deus e pelas almas, você também tem que trabalhar para Deus e pelas almas, né? Como Paulo diz que o amor com amor se paga, e nenhuma comunhão há daquele que serve a Deus com os filhos, com os infiéis, com os filhos de Belial. Então nós pertencemos ao Senhor. Belial é um demônio, Belial é Satanás. Então nós não temos nada com o diabo, nós não temos nada com esse presente certo. O nosso negócio é com o Senhor Jesus Cristo, que nos perdoou e nos deu o direito de estarmos na vida eterna. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Louvado seja Deus. Vamos